Na direção da viabilização, digamos assim, do estádio do Flamengo, no terreno ali na região do Gasômetro, no Rio de Janeiro, está prestes a ser dado. O clube tem uma estratégia clara e definida para adquirir o terreno e depois levar adiante o seu projeto ousado de construir, finalmente, o estádio do Clube de Regatas do Flamengo. E numa entrevista que fiz com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, para tratar especificamente desse assunto, o mandatário rubro-negro procurado por nós aceitou falar sobre esse tema, sobre o tema estádio, e depois de 1h16 de entrevista, o resultado você vai saber nesse vídeo e também pode acessar no meu blog, no All Sport. Lá eu detalho também a entrevista tópico por tópico, pergunta por pergunta, resposta por resposta de Landim. E aqui a gente vai resumir e comentar um pouco essa situação, essa possibilidade do Flamengo, quem sabe, avançar para valer agora no projeto do seu estádio. E vamos falar sobre isso no vídeo que tem o patrocínio de viabilizar o projeto de urbanização ali, de revitalização, né, da região do Porto, né? A Prefeitura do Rio desenvolveu o projeto Porto Maravilha, né? E para isso foi fundado um fundo de investimento imobiliário com esse nome. O cotista desse fundo, né, é o FIFGTS, que é o Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E ele aplicou ali cerca de 5 bilhões na operação, financiou obras como a demolição do viaduto da perimetral, construção dos túneis que ali foram criados e tudo mais. A prefeitura ela aportou propriedades imobiliárias na região com CEPACs, que são certificados de potencial adicional de construção, e com isso valorizando ali aqueles terrenos. O planejamento, né, mirava uma rentabilização desses ativos, mas a conjuntura econômica foi muito ruim, desfavoreceu e acabou frustrando esse projeto. O Fundo de Investimento Porto Maravilha deveria remunerar o Fundo de Investimento FGTS, e isso não ocorreu como se esperava, e os prejuízos acumulados passam aí, segundo relatórios, de 4,2 bilhões. Né? O próprio patrimônio líquido do fundo hoje vai em torno de 730 milhões de reais. E esse fundo é que detém o controle do terreno do gasômetro onde o Flamengo quer construir o seu estádio. Esse é o ponto. Ou seja, o Flamengo quer construir o seu estádio num terreno que está envolvido numa operação deficitária. Ou seja, tudo indica que venha a ser interessante para eles, que detêm o controle dessas propriedades, vender, buscar parcerias, de alguma forma movimentar aquilo ali para que seja rentável, que até agora não aconteceu. E o presidente do Flamengo dizia nessa entrevista que pretende marcar uma conversa, uma reunião com o presidente da Caixa Econômica já para a semana que vem. O presidente da Caixa Econômica, ele assumiu apenas agora no dia 9 de novembro, né, com mudança de governo e tudo mais. Então, só agora, no dia 9, que o presidente da Caixa tomou posse. Então, por isso, agora, essa preocupação do Flamengo e já ter a oportunidade de com ele conversar. O Landim até disse que foi até a posse do presidente da Caixa Econômica. No governo anterior, do Jair Bolsonaro, antes da posse do Lula, houve até uma aproximação, o Landim contava nessa entrevista, com a Caixa Econômica, mas a Caixa Econômica queria uma espécie de um relatório que viabilizasse uma parceria, uma espécie de parceria do Flamengo com o fundo de investimento, enfim, de uma maneira que o estádio não seria só do Flamengo, ele teria um parceiro, teria um sócio. E isso foi totalmente vetado pelo Flamengo. O Flamengo não quer esse tipo de acordo, não quer parceria. Até o Landim chegou a dizer que isso drenaria o dinheiro do Flamengo. Isso está descartado desde o governo passado e com esse governo do Lula continua também sendo descartado. Acontece que o Flamengo precisa não só convencer a Caixa Econômica, mas também o pessoal de uma empresa contratada pela Caixa, que é a Vinci Partners, que foi contratada para quê? Para emitir pareceres sobre todas as decisões que venham a ser tomadas na Caixa Econômica. E assim a Caixa teria suporte, ou seja, estamos tomando essa decisão e a Vinci Partners ela concordou, ela aprovou a ideia, ela estimula a ideia. Então é convencer a Caixa e convencer o pessoal da Vinci Partners. Esse já é um desafio inicial que o Flamengo terá para conseguir o terreno, tá? E sem aceitar parceria. O Flamengo quer ser dono do terreno, tá? E aí vem a grande questão. Qual é a estratégia do clube? O clube entende que, além desse terreno que ele pretende conquistar, existem outros vários ali que estão parados. Não tem atividade econômica, não tem nada ali gerando receita, gerando lucro nenhum.
Então, o que o Flamengo pretende? O Flamengo pretende A Heineken celebra 100 se instalar no local, pagando um preço mais módico pelo terreno, e aí, comentário meu, de repente até ganhando o terreno, para que o Flamengo não falou em ganhar um terreno, eu que estou dizendo, tá? De repente até ganhando o terreno, eu não descarto a possibilidade da negociação ir nessa direção. Para quê? Para tentar revitalizar aquela região, valorizando os outros imóveis a partir da instalação de um estádio de futebol que vai movimentar a região, onde nada acontece, está tudo parado, não tem nada lá. Até porque existe interesse também da prefeitura. A prefeitura constrói ali o terminal Gentileza, né? Então ali vai chegar o ponto final do BRT, que é um sistema de transporte coletivo do Rio de Janeiro, do VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que vem da região central, do aeroporto Santos Dumont. Enfim, ali vai ter movimentação e ter um terminal. Então, havendo ali um estádio, havendo ali um centro comercial, atividade econômica, evidentemente a coisa prospera. E claro que o poder público também tem interesse nisso, é evidente que vai ter. Não quer que aquilo seja uma espécie de um mico. Então, a partir da reunião com o Carlos Antônio Vieira Fernandes, presidente da Caixa, o Flamengo vai tentar convencer a Caixa e a Vinci Partners de que é interessante para o fundo que detém o controle daquele terreno ceder o terreno ao Flamengo, digamos, por um preço mais módico. O Flamengo não faria um grande investimento no terreno, que, aliás, o Fabrício Kika, inclusive do canal O Mundo na Bola, que levantou essa questão, diga-se de passagem. Aliás, faça a sua inscrição no canal Mundo na Bola, lá você tem farto conteúdo sobre muita coisa sobre futebol e sobre estádio, em um lugar do mundo você vai encontrar. Kika é o maior especialista no assunto. Então, lá, inclusive, ele fez uma live, já publicou conteúdo explicando toda essa situação, e ele até conversando comigo, me falava sobre a questão da valorização daquele terreno. O terreno não vale tanto dinheiro, não, segundo as apurações do Kika. E ele lá no canal dele explica isso direitinho, vale a pena você ir lá conferir. Mas, de uma forma ou de outra, o Flamengo não quer pagar uma fortuna pelo terreno. E aí o Landim, ele cita como paralelo, como referência, como modelo, a rede de hipermercados Walmart, lá dos Estados Unidos, que também já veio para o Brasil e para outros países, né? Uma multinacional, mas é muito forte no território americano. O Walmart, ele, desde que surgiu, ele instalou as suas lojas, suas enormes lojas, em trocamentos de duas rodovias, duas estradas, em pontos movimentadíssimos, onde passa muita gente. E ele percebeu, o Landim comentava nessa entrevista que ele nos concedeu, que depois de um tempo, o Walmart se instalava no local e ao redor surgiam várias outras lojas menores, de serviços, restaurantes, de outros produtos, ou seja, para absorver um pouco desse público consumidor que se dirigia até aquele local para frequentar o Walmart e acabava comprando em outros lugares próximos. Ao perceber isso, o que fez o Walmart? Toda vez que ele queria inaugurar uma loja em determinado local, ele abordava os proprietários daquele local, daquele terreno e falava: olha, eu quero abrir aqui uma loja minha, mas eu não quero pagar pelo terreno. Você me dá o terreno para que eu construa a loja e você vai faturar, porque eu trarei pessoas, muita gente, muitos consumidores para cá. E aí uma incorporadora vai ter interesse de abrir espaço para outros comércios menores, digamos assim, com outros tipos de produtos e serviços ao redor. E, de fato, nos Estados Unidos não são poucos lugares assim. Não só do Walmart, mas como outras redes de hipermercados que se instalam ao seu redor. Você vê uma série de outros pontos comerciais e de serviços que são instalados. Então, essa é a inspiração do Flamengo para tentar conseguir esse terreno, alegando que com o estádio ali em dia de jogo, ou mesmo sem ser dia de jogo, vai ter gente que vai querer visitar, vai ter gente que vai passar por ali, vai tirar uma foto, porque o estádio, além de ficar numa região de fácil acesso, é inclusive em frente à rodoviária do Rio de Janeiro. Então vai ter, evidentemente, tudo indica uma grande circulação ali. Então o Flamengo não ganharia com atividades econômicas paralelas ao estádio. O Flamengo ele ganharia o terreno, construiria o estádio. No estádio ele vai ter o museu, vai ter um restaurante, pode ter academia, pode ter visitação, pode ter centro de convenções, ele pode ter várias atividades dentro do estádio. O entorno não, o entorno outros vão explorar. Uma troca, um ganha-ganha. Essa é a ideia e essa é a inspiração do Flamengo. O projeto passa exatamente por aí. E para isso eles estão preparando um amplo estudo para apresentar, evidentemente, a Caixa e a Vinci Partners para que eles analisem e concluam na expectativa do clube de que isso pode ser um bom negócio.
O estádio, dizia o Landim, vai ser um estádio de grama natural para jogos de futebol. Não há intenção de fazer shows. Gramado sintético fora de cogitação. Tá? Esse é um ponto importante. E como construir o estádio? Bem, aí vem uma outra inspiração do Flamengo, o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, para ficar com a Allianz Arena, o estádio que foi construído para a Copa do Mundo 2006, na Alemanha, ele fez uma SAF parcial, tá? 24,9% do futebol do Bayern de Munique, em forma de sociedade anônima, foi vendido para 3 grandes empresas. Allianz, que inclusive comprou ali, com isso, o name right do estádio, tanto que o estádio chama-se Allianz Arena, o do Palmeiras é Allianz Parque, né? Seguindo mais ou menos a mesma linha. Adidas, que há muitos anos fornece o material esportivo do Bayern, e aí fez um contrato de longuíssimo prazo, com pagamento de luvas, adiantamentos e tudo mais, capitalizando o clube, né? E também a Audi, montadora de automóveis, que tem um forte vínculo com o clube, faz lançamentos de carros no Bayern e tudo mais. Essas 3 cotas de 8,3% totalizam 24,9%. E o Landim explicava que, pela lei alemã, se os sócios reunidos, ou um sócio isoladamente, detém menos de 25%, ele não apita nada. Então, o Bayern manteve o controle absoluto do futebol, cedendo cotas a essas empresas parceiras que ajudaram a viabilizar o quê? Se tornar dono do estádio. O estádio que inicialmente do projeto lá atrás era para ser do Bayern do Munique em 1860, um clube pequeno de Munique, que é azul, inclusive o estádio, cheguei a ir ao estádio, o jogo do Munique em 1860 do Bayern. O estádio azul no jogo do Munique em 1860, o estádio vermelho no jogo do Bayern de Munique. Mas o Munique em 1860 entrou numa crise econômica, não tinha a menor condição de pagar aquilo ali e ficou só com o Bayern. O Bayern fez isso. Transformou em SAF, mas não como Botafogo, Cruzeiro, Vasco, que são 100% dos seus proprietários, John Textor, Ronaldo, 777, não. Uma fatia de 25%. Vendeu, capitalizou, e isso viabilizou a compra do estádio, né? Muito bem. No caso do Flamengo, né, tomando como base aí, por exemplo, Corinthians e Palmeiras venderam name rights dos seus estádios por cerca de 300 milhões, que acaba sendo mais com a correção monetária, que são pagamentos de muitos anos, pode chegar a 400, até mais. Então, a referência que o Flamengo utiliza é a valorização do clube e a venda dessas cotas, que totalizariam, nas estimativas iniciais, pelo menos R$1 bilhão, talvez R$1,2 bilhão. O Landim calcula que o Flamengo, no todo, 100%, valeria US$1 bilhão, que daí perto de R$5 bilhões. Se ele vende 25%, tomando como base o Bayern Munique, algo próximo disso, seria mais ou menos R$1,2 bilhão. O faturamento quase do Flamengo num ano, pela venda dessa SAF parcial. E com esse dinheiro, o estádio seria viabilizado e o que o Flamengo precisasse poderia buscar empréstimo. O Flamengo hoje tem muito crédito no mercado, conseguiria juros muito baixos, com linhas de crédito muito favoráveis e tudo mais, que é uma questão que no passado seria inimaginável. Aí ele cita, né, o Flamengo tinha uma dívida quando ele chegou ao Flamengo com toda aquela tropa no primeiro mandato do Bandeira de Mello, ele era um dos vice-presidentes, né, se não me engano, de planejamento. E o Landim, ele lembra que, na entrevista, que o Flamengo devia 750 milhões, tinha uma receita de 212. Hoje o Flamengo tem uma dívida de pouco mais de 200 milhões e fatura 1,3 bilhão num ano. Então o faturamento cresceu muito, e cresceu bastante durante o período de Bandeira de Mello e mais ainda durante essa gestão do Landim. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui no nosso canal Mengão News Oficial. Aqui você fica atualizado das principais notícias do Flamengo, notícias do Flamengo de hoje, notícias atualizadas do Flamengo, né? E hoje vamos aqui para essas informações, aonde o Mauro César aí deu essa notícia exclusiva, aonde o Landim abriu o jogo, né, e revela a estratégia para poder construir, né, o próprio estádio do Flamengo. E aí, torcedores do Mengão, você já curtiu essa notícia? Então já curte o vídeo, se inscreva no canal, deixa o like também, que é muito importante. Comente aqui o que você tá achando aí, né, dessa estratégia do Rodolfo Landim para poder construir o estádio próprio do Flamengo, né? O Mauro César aí trouxe as informações, né, informações exclusivas aí atualizadas da estratégia que foi vazada aí, né, onde o Rodolfo Landim faz essa revelação do que planeja para poder o Flamengo ter o seu estádio próprio, né, e não mais jogar no Maracanã, né? Então, você aprova aí esse novo estádio do Flamengo ou não? Comente aqui, deixa a sua opinião. Lembrando que o Flamengo segue aí, né, os treinamentos, segue a preparação para um jogo muito importante de quinta-feira
contra a equipe do Red Bull Bragantino, um jogo atrasado pelo Campeonato Brasileiro, onde é muito importante uma grande vitória do Flamengo, beleza? Então essas aqui foram as nossas informações de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal Mengão News Oficial, para você receber notícias de hoje do Flamengo, notícias atualizadas e notícias do Flamengo, beleza? Então já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho de notificações. A meta para esse vídeo é de 1000 likes, beleza? Então, nação, só quem é rubro-negro de coração vai se inscrever, vai deixar o like e ativar o sininho de notificação, combinado? Então, até o próximo vídeo e fui!